Amém, amém. Graças a Deus. Lucas 19. Hoje nós vamos meditar um pouco a respeito da parábola que Jesus conta. Ele está já próximo de chegar em Jerusalém. Logo depois da conversão de Zaqueu, da cura de Bartimeu, Jesus está caminhando em direção a Jerusalém e ele passa por Jericó. Jericó ficava a cerca de 27 quilômetros de Jerusalém, antes de se iniciar a subida que levava até a cidade de Jerusalém, que fica no monte. Capítulo 19 de Lucas. Eu já disse aos irmãos que nós estamos tratando, o foco principal do Senhor Jesus aqui tem sido nos mostrar o seu reino e aqueles que farão parte do seu reino. E a única forma de fazermos parte do reino de Deus é por meio da obra de salvação que é feita pelo Senhor Jesus. Ele mostra isso no capítulo 18, eu tenho repetido de maneira enfática, como aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. E Jesus está falando expressamente da salvação, que é algo impossível para qualquer homem. Nós não podemos salvar a nós mesmos e precisamos de um Salvador. E um Salvador como Cristo, que é a nossa única esperança. Zaqueu entendeu isso. E a obra de salvação operada no coração de Zaqueu, como também deve ser no nosso, ela é externalizada por meio de ações que comprovam que houve uma mudança na vida desse homem. Eu gostaria de convidar vocês, antes da gente iniciar propriamente na parábola das 10 minas, convidar vocês a abrirem comigo em 2 Coríntios. O apóstolo Paulo trata desse assunto que nós vamos agora estudar, e é importante que nós tenhamos alguns fatos registrados na nossa mente. No capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 10, o apóstolo Paulo nos diz que todos nós iremos comparecer a um tribunal, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então perceba que o tema que nós vamos tratar no capítulo 19 de Lucas está diretamente relacionado a esse tema. É o dia da prestação de contas. Todos nós prestaremos conta ao nosso Senhor. Por isso o título da nossa mensagem de hoje é: faça os cálculos da sua vida. O que você tem feito com o que Jesus te deu? O que você tem feito com o que Jesus te deu? E o que Jesus nos deu é algo muito abrangente. Não fala simplesmente de aspectos físicos, mas fala também de aspectos emocionais e principalmente, se somos cristãos verdadeiros, de dons espirituais. O que nós temos feito com isso? É disso que nós iremos prestar conta naquele grande dia. É importante que a gente faça os cálculos. Aqui no capítulo 19 de Lucas, dos versículos 11 ao 27, nós vamos ver essa parábola das 10 minas, ou como alguns chamam, dos 10 talentos, e ela difere de uma parábola que está no capítulo 25 de Mateus, apesar de ter alguns pontos em comum, mas essas parábolas elas não são idênticas. A ênfase de Jesus em Mateus é uma, a ênfase de Jesus aqui é outra, como nós vamos perceber. Numa leitura superficial, nos parece que essa parábola está fora de lugar, mas como nós já falamos nos últimos estudos,
Jesus está mostrando aqui acerca do reino de Deus. E antes de Jesus contar essa parábola, 3 homens são mencionados. O jovem rico, que não é salvo. Bartimeu, que é curado e é salvo. E Zaqueu, que é salvo. 3 homens são mencionados. E isso não está aqui por acaso. Nessa parábola que Jesus conta também, ele vai nos mostrar como servos se apresentarão diante dele e prestarão contas da sua mordomia. Então, vamos iniciar a exposição do texto. O texto ele se subdivide, por assim dizer, em 2 momentos. No primeiro momento, a ordem do Senhor e uma ausência dele. O Senhor ele dá essas minas, ele dá ordem para que eles negociem e ele se ausenta. E depois ele volta para a prestação de contas. Então, são esses 2 momentos. No primeiro momento, o Senhor dá a ordem e dá os meios para que a ordem seja executada. E no segundo momento, nós vamos ver o retorno do Senhor e a prestação de contas. Tá certo? Então, aqui a partir agora do versículo 11, lemos assim: ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. Então, irmãos, como a gente percebe aqui já na primeira leitura, Jesus está querendo fazer o que todo bom professor, mestre, procura fazer quando ele está ensinando alguma coisa. Evitar que as pessoas tenham pensamentos equivocados a respeito daquilo que está sendo ensinado. Nós, como ministradores do Evangelho, temos sempre esse cuidado, porque se nós pegarmos textos e tirarmos ele do seu respectivo contexto, as mais variadas ideias insensatas podem surgir. Então, é como algumas pessoas que pegam o texto de Isaías, comerás o melhor dessa terra, e usam isso para justificar que uma pessoa que é obediente a Deus, supostamente, vai ser uma pessoa muito rica. Algumas pessoas pegam passagens onde Jesus opera a cura e ensinam um princípio que Jesus vai curar toda pessoa que vier aqui no mundo. Não. Então a gente tem que tomar cuidado com essas tendências naturais que a gente tem de pegar um texto sagrado e, em vez de nós nos aproximarmos do texto sagrado com o propósito de sermos transformados por ele, muitas vezes nós queremos transformar o texto para que ele se adeque à nossa conveniência. Isso é muito perigoso. É o que Jesus está tentando desfazer aqui. Então, Bartimeu havia mencionado o nome ou o título messiânico do Senhor Jesus, filho de Davi, era um termo messiânico. Todo judeu esperava, de fato, a chegada do Messias, mas eles não entendiam a obra do Messias, a obra redentora. Eles não entendiam como eles eram pecadores e precisavam, tanto quanto os gentios, seriam alcançados pela graça para que pudessem ser salvos. Eles precisavam de um Salvador que morresse por eles substitutivamente para que eles pudessem ser alcançados pela graça salvadora. Eles não entendiam isso ainda. E então, quando eles ouvem agora esse burburinho, essa voz que cresce, o Messias está chegando, o entendimento da grande maioria, inclusive dos discípulos de Jesus, dos seus próprios apóstolos, era que Jesus iria se manifestar, expulsando os romanos, expulsando Herodes, e sua família, de todo o poderio que eles exerciam lá em Jerusalém e naquela região, e estabelecendo um reino muito parecido com o reino de Davi.
E Jesus não vem para fazer isso. Jesus ele vem para completar uma obra de salvação que não estava restrita somente àquele território de Israel, mas que, muito pelo contrário, alcançaria o mundo inteiro. Uma obra de salvação que havia sido predita mesmo antes da expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden. Então, essa obra agora estava para ser cumprida, para ser completada. E aquelas pessoas estavam perdendo o foco e olhando para uma direção errada. Por isso que nós temos que tomar cuidado também, porque nós muito facilmente temos essa tendência natural de, ao lermos a Bíblia, nós extraímos dela somente aquilo que nos interessa. Então, usamos a Bíblia muitas vezes para atingir os nossos próprios objetivos, quando na verdade é o contrário que tem que ser feito. É a Bíblia que tem que nos levar a sermos instrumentos do propósito bendito do Senhor e Salvador nosso, Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus ele vai contar essa parábola, mais uma vez, com o propósito de desfazer qualquer confusão que se tinha em relação à sua obra, em relação à manifestação do seu reino. Então aqui no versículo 12, então disse, certo homem, Jesus aqui usa essa expressão, certo homem, e ele está se referindo a ele, porque ele era 100% homem, 100% Deus. Quando ele entrega a sua vida na cruz, ele morre como homem. Não há, como muitos teólogos debateram ao longo de muito tempo, tentando explicar como pode Deus morrer. Deus não morre, Deus é eterno, mas Jesus morreu. Então como é que é isso? Como se explica isso? Ele é 100% homem. Como homem ele morreu e ressuscitou. Como Deus, ele sempre foi Deus, mesmo estando aqui, ele era Deus e nunca deixou de ser. Versículo 12. Então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Talvez para a gente esse tipo de história não faça sentido, mas para os judeus da época de Jesus era algo bastante conhecido. Temos pelo menos 2 exemplos da época de Jesus. Herodes, quando ele foi ser nomeado, o primeiro Herodes, aquele que mandou matar as crianças, quando ele foi ser nomeado rei, ele teve que ir para Roma. O imperador romano que vai lá com toda aquela formalidade e diz, olha, aquela região lá que pertence a Roma, você vai administrar como nosso representante, porque Roma era o centro do mundo naquela época. E a mesma coisa, quando esse Herodes morre, um filho dele, chamado Arquelau, vai tomar posse, ele também tem que ir a Roma. No caso de Arquelau, de maneira específica, a gente vê uma coincidência aqui com essa história de Jesus. Não é coincidência, mas contada de maneira proposital. Quem fala isso é um historiador judaico do primeiro século, chamado Flávio Josefo. Quando ele vai até Arquelau, o filho de Herodes, ele vai até Roma para receber do imperador o direito de governar uma determinada região. As pessoas, sabendo que Arquelau era um homem perverso, era um homem que não seria um bom governante, vai uma comitiva com ele, vai uma comitiva para chegar lá e tentar argumentar com o imperador que não nomeasse Arquelau como governador, rei, eram termos semelhantes naquela época, daquela região. Então Jesus está contando algo, mais uma vez, as parábolas ele sempre tem esse pano de fundo. Jesus fala de acordo com histórias que aquele povo compreendia, histórias do dia a dia dele, como nós sabemos, a parábola mais famosa de todas, que é a parábola do semeador. Aquelas pessoas viviam basicamente da agricultura, então todo mundo
entendia o que Jesus estava falando ali, né? Agora nós que estamos separados, não só geograficamente da região de Israel, mas por um lapso temporal de quase 2000 anos, muitas vezes a gente lê um texto e não tem a ideia exata daquilo que está sendo dito. Daí o cuidado que a gente tem que ter de não somente ler a Bíblia, né, mas estudá-la de maneira extremamente cuidadosa. Então, certo homem nobre partiu, versículo 12, para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Aqui Jesus demonstra a sua obra, era isso que aconteceria. Ele iria morrer na cruz, ele iria ressuscitar, ele passaria ainda 40 dias com os seus discípulos, mas ele subiria para o céu, onde ele permaneceria, onde ele permanece até a sua volta triunfal para julgar todas as nações do mundo. É isso que ele tenta mostrar aqui, que essa vinda do Messias era uma vinda dividida em duas partes. A primeira parte, ele precisava pagar os pecados do seu povo. A segunda parte, ele vem para julgar todos aqueles que não são do seu povo. Então aqui, no versículo 13, chamou 10 servos. Ele chamou 10 servos. O número 10 na Bíblia, à semelhança do número 7, ele traz uma ideia de algo completo. É como nós aprendemos na escola, nosso primeiro relacionamento com números é contar de 1 até 10. Então você forma ali uma sequência. Depois de 10, nós vemos uma repetição dos respectivos números. 2, quando você coloca 1 e outro 1 na frente, que número é esse? 11. Então, ali há um conjunto fechado. Então, o número 10, ele dá essa ideia, assim também como o número 7, que já traz essa mesma ênfase, mas com outro pano de fundo, que é o pano de fundo da criação. Quando o Senhor cria, o Senhor Deus, ele cria o mundo em 6 dias, no 7º ele descansa, dando a ideia de que uma semana na vida humana aqui na Terra tem 7 dias. Cada semana é uma oportunidade que a gente tem de fazer as coisas de maneira correta, de continuar a fazer ou de se arrepender e começar a fazer de maneira correta. Então ele chamou 10 servos seus, mais uma vez dando ideia de completude, como se ele tivesse chamado todos os seus servos, como nós vemos em Apocalipse, carta às 7 igrejas. Aquelas 7 igrejas, elas simbolicamente falam com todas as igrejas de todas as épocas, até a volta de Jesus. Então, aqui no versículo 13, chamou 10 servos e confiou-lhes 10 minas. É diferente da parábola de Mateus 25. Mateus 25 você vê já que lá ele não dá essa quantidade aqui, e ele não dá de maneira igual, ele dá de maneira diferente, segundo cada um tinha condição de administrar. Aqui não, aqui ele dá de maneira igualitária. A todos os 10 servos ele confiou-lhes 10 minas. E para quem, como eu, não sabe o que significa uma mina, a gente procura estudar. E essa palavra mina, ela vem do hebraico miná, isso mesmo, M-I-N-A-H. Essa palavra significava um termo financeiro que equivalia a cerca de 100 denários, 100 dias de trabalho, 100 dias de um trabalhador braçal. Então faça os seus cálculos segundo os nossos dias atuais. Então, esse termo mina é uma quantidade de dinheiro que nem é muito, nem é pouco. É uma quantidade que a pessoa tem como trabalhar. E ele confiou-lhe 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Perceba, irmãos, uma das coisas que tem se perdido no cristianismo moderno, se é que a gente pode chamar assim, porque o cristianismo ele nem é moderno e nem antiquado,
ele é sempre atual, mas algo que tem acontecido com o movimento evangélico dos nossos dias é que parece que a mensagem do evangelho leva os ouvintes a uma passividade. Então, eu fazia coisas erradas, agora eu não faço mais. Eu mentia, agora eu não minto mais. Eu roubava, agora eu não roubo mais. Sim, mas o que você faz de maneira proativa para o reino? Eu frequento a igreja. Mas frequentar a igreja não é fazer algo para o reino. Quando você frequenta a igreja, você na verdade está se fortalecendo para trabalhar para o reino. É como está escrito em Efésios capítulo 4. A gente aprende para se tornar um bom servo. Porque como eu posso servir o Senhor se eu nem conheço o seu serviço e como deve ser feito? Então a gente vem para a igreja para aprender, para praticar. De maneira que frequentar a igreja não é um serviço, é um benefício que o Senhor nos concede. Mas muitas pessoas acham que isso é algo assim, né? Sobrenatural, a ponto até de colocar isso como um fardo tão pesado que deve ser excluído da nossa vida diária. Não, eu não frequento mais os cultos porque dá muito trabalho, então assim, eu prefiro acompanhar pela internet, ou então eu frequento uma igreja que é mais perto da minha casa, porque a igreja é tudo igual. Se a igreja fosse tudo igual, o evangelho não teria nos advertido acerca do cuidado que devemos ter dos falsos mestres, que se disfarçam de ovelhas e que por dentro são lobos devoradores. Tantos alertas acerca disso no evangelho, e muitos ainda tendem a escolher o caminho do auto-engano. Por isso que, como eu disse a vocês, lendo recentemente, mais uma vez, o livro Peregrino, nós percebemos a quantidade de pessoas que estão na igreja só de maneira formalista. O ser cristão, para grande parte dos evangélicos hoje, é apenas uma formalidade. Muitos sentam em bancos de igrejas evangélicas como sentariam em um banco de um centro espírita, em um banco de uma igreja católica, como entrariam em um centro de umbanda, porque para eles qualquer tipo de demonstração de religiosidade é a mesma coisa. A grande parte dos evangélicos é regido por esse tipo de sentimento, infelizmente. E nós já sabemos o que acontece com os formalistas e com os hipócritas. Eles terão um destino assombroso. Mas, versículo 14, ele disse para essas pessoas: negociem até que eu volte. Então ele deixa claro: eu vou e eu vou voltar. Mas parece, para muitos evangélicos hoje, que Jesus não vai voltar. Para muitas pessoas parece que não vai haver prestação de contas. Muitas pessoas têm agido de maneira a demonstrar com suas ações de que eles não temem o retorno do Senhor e a devida prestação de contas que acontecerá, como eu já disse, está escrito em 2 Coríntios 5:10, todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo e nós devemos prestar conta por meio das nossas ações. Porque é isso que eu digo, algumas vezes a pessoa ouve assim: não, somos salvos pela graça. É claro que somos salvos pela graça. Nós não temos condição de fazer boas obras à parte de Cristo. Somente por meio de Cristo é que nossas obras são aceitas diante de Deus. Isso é claro na Bíblia. Mas nós somos salvos por meio da graça para as boas obras. Nós não somos salvos para que venhamos a ficar nos deleitando com as coisas do mundo ou vivendo do jeito que a gente deseja até a volta de Jesus, como se, Jesus está demorando, eu vou arranjar algum tipo de hobby, algum tipo de passatempo
Aí quando ele voltar, eu estou aqui esperando ele. Ele não voltou ainda, então eu vou fazer alguma coisa aqui para passar o tempo, para ele, quando ele voltar, ele está aqui esperando. Não, nós não somos chamados. Nós somos chamados para trabalhar. Negocie com o que eu te dei até que eu volte. Perceba, todos nós recebemos a mesma coisa. 10 minas. Aqui ele quer enfatizar isso, que todo aquele cristão que está na igreja, como eu disse a vocês, o foco aqui é a salvação. Ele foi salvo pela mesma coisa, o sangue de Jesus. De maneira que todos nós devemos a mesma coisa. Se Jesus Cristo morreu por nós, nós devemos viver para Ele. É assim que todos devemos agir. Não, uns mais, outros menos. Não, todos devemos agir. É por isso que eu quero mostrar na Bíblia como isso, porque há uma confusão em relação a esse princípio, mas eu quero mostrar a vocês como não há nenhum tipo de confusão. Abram em Efésios capítulo 4. Eu não quero me prolongar hoje, mas aqui em Efésios capítulo 4 fica muito claro quando o apóstolo Paulo ele nos fala sobre uma expressão, que é essa expressão unidade na fé. Então qual é o propósito de nós nos tornarmos cristãos maduros, aprendendo todos os dias e crescendo na graça e no conhecimento do Senhor? Versículo 13 de Efésios 4. Efésios 4, 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Todos. Não tem uns mais, outros menos. Todos. Jesus se manifesta de forma diferente. Alguns ele concede mais dons. Claro, sem sombra de dúvida. Mas a entrega deve ser igual. Aquele que prega 1 hora, como eu prego, 1h30, e aquele que serve um copo de água, fez o mesmo serviço para Jesus. E a entrega tem que ser a mesma. O mesmo cuidado que o pregador tem que ter de se preparar, de estudar, de orar, ministrar de maneira fidedigna. Aquele que vai servir água também tem que ter cuidado. Pô, será que essa água está pura? Será que essa água não está contaminada? Como é que eu vou servir para uma pessoa, um servo de Deus, uma água suja? Não, deixa eu ver, está pura. Será que essa água está numa temperatura boa? Porque como é que eu vou servir uma água quente para a pessoa? A pessoa vai passar mal. Às vezes a gente pensa assim, servir uma água é qualquer coisa, é de qualquer jeito. Não, o servo de Deus nunca fará qualquer coisa de qualquer jeito. Porque ele sabe que está servindo a Deus. Nós é que fazemos separação de grandes coisas e pequenas coisas. Para Deus não. Para Deus a única separação é ou você é fiel ou você é infiel. Ou você é obediente ou você é desobediente. Ah, mas tal pessoa só deu um copo de água. Mas você sabe o cuidado que ele teve? De escolher um bom copo. Saber se o copo estava limpo. De pegar uma água numa boa fonte. A gente não pensa nisso. Não, eu dou um copo de água. E aí a gente desmerece. Não, todos recebemos 10 talentos. E deveremos prestar conta a Deus desses talentos. Ou como aqui está escrito nessa minha versão, 10 minas. Que equivale a 100 denários. Então, versículo 14, o rei disse, negocie até que eu volte. Negocie. Nós como cristãos precisamos ser ativos em relação ao nosso cristianismo. O que estamos fazendo, irmãos? Parece que a obrigação de pregar o evangelho, de propagar o reino de Deus, parece que essa obrigação é só do pastor. Ou de um grupo específico chamado talvez presbíteros ou anciãos ou diáconos. Não! A obrigação é de todo cristão missionário. Todo cristão deve ser um obreiro aprovado que manuseia bem a palavra de Deus. Mas parece que não, parece que a gente tem de alguma forma sido influenciado pela heresia católica que divide
os religiosos, por assim dizer, em dois grupos, os sacerdotes e os leigos. Não, no cristianismo não tem isso não. No cristianismo bíblico, todos somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Nem todos temos a função de administrar uma igreja local, de pregar publicamente, mas todos temos a missão de propagar o reino e de sermos participantes na obra de expansão do reino, na obra de edificação do corpo que o Senhor nos inseriu. Todos temos essa obrigação e seremos cobrados por ela. A gente falou na sexta-feira, mais uma vez, um texto assim que parece que os evangélicos de hoje abominam. Vocês me roubam? Não, eu não vou. Eu não vou roubar a Deus. Vocês estão me roubando. E tem gente que acha que não vai prestar conta disso. Tem gente que acha que não vai ter que prestar conta do Senhor do que fez com a sua vida financeira, do que fez com o seu tempo. Versículo 14. E é o que a gente percebe até a volta de Jesus, desde o século I até a volta de Jesus. É o cumprimento dessa profecia que está aqui no versículo 14. Mas os seus concidadãos o odiavam. Não é o que a gente sente? O mundo, esses quase 7 bilhões de habitantes que povoam esse planeta que chamamos de Terra, o mundo odeia a Jesus. Alguns de maneira aberta, outros de maneira dissimulada, mas o que impera é o ódio a Cristo. E aqueles que amam a Cristo, eles receberão o mesmo tratamento. Jesus fala sobre isso no Evangelho de João. Assim como odiaram a mim, odiarão a vocês. Não todo cristão, mas aqueles que são fiéis. Porque muitos cristãos já fizeram as pazes com o mundo, ainda que isso lhes custe inimizade para com Deus. Mas os seus concidadãos o odiavam. E Lucas quer deixar de maneira muito clara essa posição de Jesus. Jesus, ele não é Deus somente para os judeus. Jesus é Deus para o mundo inteiro. Quando Paulo, no capítulo 17, chega na cidade de Atenas, dominada pela mitologia grega, pela filosofia grega, o apóstolo Paulo prega: olha, quem vai julgar vocês é Jesus. Ele está chegando. Estou notificando vocês têm a oportunidade de arrepender. Se arrepender, de crer nele, de serem salvos. Mas se não fizerem, ele está voltando. E ó, todo mundo vai ter que prestar conta. Ah, mas eu não sou judeu. Não importa. Ele veio para salvar todos aqueles que creem. Como está escrito no livro de Romanos. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Seja judeu, seja não judeu. Então aqui no capítulo 19 de Lucas, versículo 14. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada. Eu disse para vocês que aconteceu algo semelhante na época de Jesus com o filho de Herodes, chamado Arquelau. Quando ele foi receber o título para governar lá em Roma, uma comitiva foi junto para dizer que não queria que ele governasse lá. Então eles entendiam essa terminologia e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que esse reine sobre nós. Hoje a gente tem vivido dias assim, onde as pessoas elas demonstram cada vez mais uma hostilidade aos princípios bíblicos. E eu não estou falando de formalidade, de religiosidade, dessa bobagem política de hoje, de que fulano defende a família. Não, isso tem nada a ver com a Bíblia. Família na Bíblia é aqueles que ouvem e obedecem à voz do Pai que está no céu. O pai tem que ser um pai segundo o padrão bíblico? Tem. O filho tem que honrar o pai? Tem. A esposa tem que se submeter ao marido? Tem. O marido tem que tratar bem a esposa? Tem. Claro. Mas família, do ponto de vista espiritual, é algo diferente do que se tem propagado
nos nossos dias atuais. E a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de influência. Ele manda, então, agora, cuidado, irmãos. Cuidado para que a gente não seja influenciado por aqueles que odeiam o Senhor Jesus. E parece, eu quero mostrar isso porque algumas vezes parece que o que a gente fala é exagero. Não, como assim, pastor? Eu odeio o Senhor Jesus. Por exemplo, os espíritas. Os espíritas não odeiam o Senhor Jesus. Pelo contrário, eles amam o Senhor Jesus. Para eles, Jesus é o quê? Um espírito da ordem mais elevada. Assim como Buda, assim como outros, assim, Jesus é um espírito da ordem mais elevada. E eles, inclusive, gostam de usar parábolas totalmente fora do contexto para justificar as suas heresias espíritas. Então, assim, como dizer que um espírita não ama Jesus? Ele não ama. A Bíblia diz, aqueles que me amam são os que me obedecem. E aqui agora eu quero ler aqui rapidamente, para que a gente entenda a seriedade dessa exortação. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 16. Primeiro Coríntios capítulo 16, o apóstolo Paulo ele vai fazer algumas exortações. Eu não quero, assim, gastar muito tempo aqui, mas olha que coisa. Versículo 13. Sede vigilantes e permanecei firmes na fé. Então você tem que ser o quê? Vigilante, permanecer firme na fé. Portai-vos. A ideia de portar significa se comportar de maneira madura. A expressão aqui é portai-vos varonilmente. Diz, comporte-se de maneira madura em relação aos acontecimentos. Fortalecei-vos. Nós todos os dias nos enfraquecemos. Todos os dias nos desgastamos no combate da fé. E precisamos constantemente ser fortalecidos no Senhor na força do seu poder. Versículo 14. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Com amor. Será que a gente tem feito isso? Agora, no final, o apóstolo Paulo, olha que coisa interessante, parece que está fora de contexto. Não, não está. Versículo 21 de 1 Coríntios 16. A salvação escrevo eu, Paulo, de próprio punho. Normalmente Paulo narrava as cartas, né? E se alguém não ama o Senhor, que seja anátema. Se alguém não ama o Senhor Jesus, ele está amaldiçoado. E amar o Senhor Jesus, como eu disse, não é falar formalmente, é demonstrar no dia a dia, por meio das suas ações, que são iguais ou que procuram ser a semelhança das ações de Cristo. Então, agora voltando para o nosso texto, no versículo 15, o Senhor Jesus agora ele já diz da sua volta, quando ele voltou. Ele já voltou. E é importante que você entenda que para milhões, talvez bilhões de pessoas, Jesus já voltou. Quero abrir numa passagem da Bíblia que, na qualidade de cristãos, que convivemos todos os dias com o fenômeno da morte, precisamos estar preparados. Hebreus 9, 27. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, percebeu? Só esse versículo, tem muitos outros, mas só esse versículo já destrói qualquer princípio espírita. E é assim tão triste que você vê hoje em dia um monte de gente que se diz católica e diz assim, ah não, mas o meu bisavô, o meu tataravô me visitou e me deu uma orientação. Digo, mas você não é católico? O católico não acredita não, não deveria acreditar em reencarnação.
Mas há uma proximidade, né, entre os hereges. Então aqui a gente percebe isso. Assim como os homens estão ordenados a morrer em uma só vez. Que não trouxesse que Maria voltou. Maria não volta não, irmão. Maria está no céu. Serva de Deus, fiel. Mas se voltou. Apareceu em Fátima, apareceu em Madrigore, apareceu no céu. Não apareceu em lugar nenhum. Essas manifestações não são manifestações divinas. São outro tipo de manifestação. Cuidado. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Vindo depois disso, o juízo. A ideia aqui é imediatamente. A gente já leu sobre isso em Lucas 16. Como aquele rico morre, imediatamente ele se vê em tormento, rodeado em chamas. Lázaro morre, imediatamente ele é levado por anjos ao céu. Tem esse negócio de período, né, de sono da alma, não, que os hereges, né, costumam advogar essa tese, né, como os adventistas. Vocês sabem que adventistas, como Jeová, são seitas. Não só por conta desse tipo de ensino, mas tantos outros, até piores. Assim também Cristo, tendo se oferecido, versículo 28, preste atenção. Assim também Cristo, mais uma vez, a oferta de Cristo foi única, e de uma vez por todas. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre. Ele tem que se oferecer de novo. Para sempre. Tirar os pecados de todos. De muitos. Percebeu? Aqueles que também advogam a causa do chamado universalismo, que no final o amor vai triunfar. Parece muito bonito, né? Alguns pastores hoje em dia têm falado sobre essa heresia que parecia vencida, mas como uma nova roupagem nos nossos dias. É conhecido como universalismo porque diz que Jesus vai salvar todo mundo. Tem um pastor norte-americano que se tornou muito famoso, escreveu um livro que se tornou best-seller e que já foi até traduzido para o português, eu acho. Esse pastor se chama Rob Bell, e o nome do livro é O Amor Vence, né? Love Wins. A ideia é de que no final o amor vencerá, que Deus jamais criaria uma pessoa à sua imagem e semelhança para lançá-la num lugar de sofrimento eterno como o inferno. E Jesus nunca faria isso. Então ele pega algumas passagens bíblicas, tira totalmente do contexto para justificar essa tese, que é uma tese totalmente diabólica. E aqui ele diz, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez. Perceberam como nós vemos aqui um paralelo com a parábola que nós estamos tratando? Sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Está falando de quem aqui? Dos servos diligentes. Dos servos que estão negociando com a mina que o Senhor deu. O Senhor deu 10 minas aí para você. E aí, como é? Você está fazendo o quê? Pastor, mas eu estou sem dinheiro. Sim. O seu coração está batendo? Você fala? Você ouve? Você tem acesso a um celular? Você tem parentes? Você tem uma casa? Entendi. Você tem tanta coisa. Você está dizendo que você não tem dinheiro? Não entendi. Então a gente precisa pesar melhor na nossa vida, para que a gente não se veja como aquele rei insensato na época de Daniel, que foi pesado na balança e que foi encontrado em falta, reprovado e condenado. Versículo 15 de Lucas 19. Quando ele voltou, e ele voltará, irmãos, e para muitos o dia de prestação de contas já aconteceu. Para as pessoas que foram enterradas durante essa semana, que morreram essa semana, a prestação de contas já aconteceu. Mas, Senhor Jesus, o Senhor ainda não voltou.
já voltei para você. E aí? Você fez o quê com o que eu te dei? Tome cuidado, irmãos. Quando ele voltou, por que tome cuidado? Porque o Senhor Jesus nos ensinou um princípio, que devemos fazer a obra do Pai enquanto é dia. Porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Ele está dizendo, depois que você morrer, não adianta celebrar a missa. Depois que você morrer, não adianta você orar do inferno. Não adianta não. Acabou. É aqui. É agora que importa. Porque tantos irmãos nossos do passado abriram mão de tantas coisas para fazerem muito mais do que a gente está fazendo hoje. Eles são melhores do que nós? Não, eles receberam os mesmos 10, as mesmas 10 minas. Aí, eu particularmente não gosto dessa terminologia, mas tem um livro chamado Heróis da Fé, que fala da vida de alguns cristãos específicos, como, por exemplo, o que levou o Evangelho, no primeiro momento, a uma região na Ásia, a China. A China, o número de evangélicos era quase zero no século passado, até que um pastor na Inglaterra, chamado Hudson Taylor, recebeu um chamado de Deus para evangelizar naquele país. Hoje em dia, a China tem 100 milhões de pessoas que se apresentam como cristãos. E eu vou ser de maneira bem sincera. Eu acredito que um cristão da China vale mais do que 10 mil cristãos brasileiros. Porque lá na China o evangelho é perseguido. Lá na China, se você disser eu sou crente, a sua vida muda. Você pode ser demitido do seu trabalho. O seu marido te larga, a sua esposa te larga, a sua família fecha as portas na sua cara. Lá na China não é como no Brasil. Não estou falando há 100 anos atrás, estou falando hoje. Você é perseguido até para evangelizar lá na China, que é um país onde há uma ditadura disfarçada. Para você evangelizar, você precisa de uma série de autorizações estatais. É bastante complexo ser um cristão na China hoje. Até o acesso às Sagradas Escrituras é complicado. E a gente aqui quer comprar uma Bíblia, não vai nem na livraria, vai pela internet. Nem precisa comprar, muitas vezes alguém dá. Para ficar onde? Guardado, pegando pó. Então cuidado, irmãos. Você recebeu a mesma quantidade de minas que Spurgeon, por exemplo. Você já leu um pouco da biografia de Spurgeon? Irmãos, uma vez eu li como ele organizava a semana dele. Em uma semana ele fazia mais coisa que eu faço em 6 meses. Para Jesus. E a gente acha que a gente é crente. E a gente vai chegar lá no céu, ó, crente. Cuidado, irmãos. Mulheres que estão aqui hoje, na época de Jesus, as mulheres serviam ao Senhor com seus bens, ofertavam com a generosidade sobrenatural. E a gente percebe que hoje em dia, cada vez mais, o coração das pessoas tem se endurecido. Então, cuidado, irmãos. Cuidado com esse endurecimento, porque ele não é bom. E ele levará ao endurecimento, quem sabe até total. Quando ele voltou, versículo 15, depois de haver tomado posse do seu reino, é o que Jesus está comentando com essas pessoas acerca do que ele faria dentro de poucos dias na cruz. Qual foi a última frase de Jesus antes de entregar o seu espírito? Na verdade foi uma palavra, uma expressão, tetelestai, que significa estar consumado. Antes dessa consumação da sua obra, ele ensina que isso aconteceria para que nós estivéssemos preparados. Depois de haver tomado posse do seu reino, mandou chamar os servos.
ele mandou chamar os servos. E aqui a gente percebe que há três classes de pessoas nessa parábola. Você tem os concidadãos que não querem que ele reine, e você tem os servos. Parece que só são duas classes, né? Mas dentre a classe dos servos, você tem, por assim dizer, duas subclasses, que são os servos obedientes e o servo negligente. Pastor, por que o senhor não disse desobediente? Porque eu quero ser mais específico. Às vezes a gente pensa que não fazer nada já é muita coisa. Não, meu irmão. Ninguém entra no céu não fazendo nada. Jesus, ele disse, negue-se a si mesmo. Amém. Abandona tudo. Mas ele disse, tome a sua cruz e me siga. Jesus está dizendo, você tem que me seguir, e me seguir carregando uma cruz. Então, essa ideia de hoje, de um movimento evangélico que se contenta em simplesmente sentar durante algum tempo, ouvir uma exposição das Sagradas Escrituras, que na sua grande maioria é totalmente afastada da Bíblia. Esse movimento evangélico não é cristão, não é o que Cristo determinou para os seus servos. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos, a quem dera o dinheiro. Ele mandou chamar os seus servos. E ele deu a mesma quantidade a cada um dos seus servos, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. E aí? Chegou o dia. É hoje. Jesus e você está lá, e Jesus diz, e aí, pronto. Você nasceu lá no Brasil, você viveu lá, um país onde o evangelho não é perseguido, você nasceu numa cidade tal, você teve acesso a isso e aquilo, e aí, eu fiquei com o meu reino. Assim, Senhor Jesus, eu ia para a igreja quando dava. Não entendi. Você fez o que para o meu reino? O que custou para você ser cristão? Pergunta desses textos. Só para a gente ter uma ideia de como deve se basear a nossa resposta, eu vou dizer de um servo do Senhor. E ele fala expressamente na carta aos Gálatas. Carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim. O mundo está crucificado para mim. Que expressão é essa, irmão? Entre o mundo e eu há uma separação, que é justamente o que me salva, na cruz. E eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma. Paulo está falando aqui, não adianta formalismo religioso. Nós precisamos ter uma espiritualidade real. Nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura. E a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A gente tem alguma marca de Jesus no nosso corpo, irmão? O que custou ser cristão pra gente? Tem custado alguma coisa? Ele chamará os seus servos, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. E essa expressão econômica aqui
é justamente para nos mostrar um princípio que ele já tinha dito nesse Evangelho de Lucas. Vamos abrir lá rapidamente, só para que você perceba como esses textos estão todos conectados. Aqui a gente está falando do servo, não é isso mesmo? Vocês se lembram que algumas passagens, alguns capítulos atrás, o Senhor Jesus conta uma parábola também de outro servo. A parábola do administrador infiel, capítulo 16 de Lucas. Nessa parábola, o Senhor Jesus, ele ensina algo que para nós cristãos é muito doloroso de ouvir. Ele diz, versículo 10, Lucas 16, 10. Não, perdão, Lucas 16, 8. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente. Ele agiu com esperteza, ele agiu com prudência. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Então você vê, irmãos, quando uma pessoa quer ganhar dinheiro, ela trabalha de domingo a domingo. Ela não quer saber de dormir, ela não quer saber de comer, ela quer saber de quê? De ganhar dinheiro. Quando uma pessoa, a gente tem visto, né, no nosso estado aqui, quando alguém se decide como torcedor de um time de futebol, ele não quer saber que dia vai ser o jogo, ele vai pro jogo. Ele pode faltar o trabalho, ele pode... Ainda mais se o jogo for esses jogos assim que eles dizem importantes, né? Que vale alguma coisa, campeonato, ou subir ou descer para algum tipo de divisão, ele não quer nem saber. Ele se prepara, ele começa a se preparar bebendo horas antes do jogo, para no jogo estar alegre. Eles são servos hábeis. Por quê? Porque é isso que eles querem. Então eles vão lá e se dedicam ao que eles querem. E a gente diz que quer ir para o céu. Aleluia! O que a gente faz? Não, pastor, mas é pela graça. Sim, eu sei que é pela graça, irmão. Fique tranquilo. Eu acredito na soberania, na eleição. Já até falei aqui sobre isso essa semana. Mas a soberania de Deus e a eleição não são desculpas para a nossa negligência. Muito pelo contrário, deveriam ser estímulos para a nossa diligência. Se Deus é soberano, eu vou temer o quê? Se Deus me elegeu desde antes da fundação do mundo, se eu sou um eleito do Senhor, salvo, então por que eu estou me dedicando tão pouco? Se eu tenho todo o poder de Deus em mim para fazer a sua obra. Então é preciso que a gente repense. Versículo 16. Compareceu. Olhe, o primeiro vai comparecer. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. A tua mina rendeu 10. Você percebeu o pronome? Não é a minha mina, é a tua mina. Irmãos, quando vamos imaginar que alguns de vocês, eu creio que a maioria de vocês, tem acesso a algum tipo de salário, algum tipo de benefício, recebe algum dinheiro mensalmente, ou de maneira assim, sistemática, em fruto de algum tipo de trabalho. Quando você tem acesso àquele dinheiro, você entende que aquele dinheiro não é seu? Quando você chega lá, vamos imaginar que você é um trabalhador regido pela CLT e que você trabalhou 30 dias e então até o 5º dia útil do mês subsequente tem que cair na sua conta seu salário. E aí caiu lá o seu salário. E você vai buscar e você diz: Senhor, esse é o teu salário. Ensina-me como gastar. Vocês fazem assim, amém? Não? Mas foi assim que esse servo fez. A tua mina. Sim, Deus. 10 é tua, Senhor. Está aqui na minha mão. Mas eu sempre soube
quieto. Ah, não, mas fui eu que estudei, mas fui eu que trabalhei. Quem propiciou que você tivesse acesso aos estudos? Quem propiciou que você tivesse vigor para estudar? Inclinação para essa área? E aptidão para esse tipo de trabalho? Quem foi que fez isso? Deus. A gente tem uma visão muito diabólica das finanças. Parece que o nosso relacionamento com Deus se restringe apenas ao que a gente chamaria de aspecto religioso da vida. Eu gosto quando o pastor fala assim de coisas subjetivas, né? Mas quando ele fala assim do meu dinheiro, eu não me sinto muito à vontade. O seu dinheiro? Você não tem dinheiro. Pastor, menos. Não, eu estou lhe ensinando a Bíblia. A minha casa, a sua o quê? Quer dizer que você tem casa? Ah, pastor, vou dizer uma coisa pra você. Eu não gosto quando mexe no meu guarda-roupa. E você tem um guarda e roupa? Quer dizer que você tem muita roupa. Aí quando a gente lê na Bíblia que os avarentos não herdarão o reino de Deus, a gente nunca pensa que o avarento é a gente. É verdade, os avarentos. O pessoal lá, os bilionários da Forbes. Nossa. Porque eu sou uma pessoa tão dadivosa, generoso, altruísta. Ó, que adjetivo bonito. Altruísta, né, teoricamente, é aquele que faz as coisas sem interesse e recompensa. Nós nos achamos assim. Ó, Senhor Jesus, tamanho é a nossa insensatez e desconhecimento acerca de quem somos. Compareceu primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. O camarada trabalhou, irmão. E ele disse: é tudo teu, Senhor. Nada meu. A gente faz assim, irmão. Não, eu quero trabalhar, deixar alguma coisa para o meu filho, filha. Eu tenho um cachorro, um gato, quero deixar pelo menos um dinheirinho para ele ter um local para ficar. Tem gente que está deixando testamento até coisa para o gato e para o cachorro. Eu falo, meu Deus do céu, essa pessoa está com a cabeça aonde? Porque com certeza não é na Bíblia. Rendeu-se o teu, a tua mina, rendeu 10. Respondeu-lhe, Senhor, aleluia, está falando de vocês aqui, né? Vocês são esses. Amém, irmão? Sejam prudentes, fiéis, diligentes. Eu quero acreditar que sim. Respondeu-lhe o Senhor, muito bem. Irmão, você ouviu isso de Jesus? Muito bem. Bom, algum de vocês já tirou 10 na escola? Normalmente, eu não sei se vocês, se na escola de vocês eram assim, mas eu tive professoras que quando você tirava uma nota boa, né, 9,5, 10, ela falava assim, parabéns, né? Normalmente professora assim, de ensino primário faz isso, né? Parabéns, vamos estimular, né? Nossa. E a gente se acha. Eu estava conversando com uma dessas pessoas assim, que está na escola, e aí você tem prova de tal coisa? Não, mas dessa prova aí eu já estou quase passado. Eu digo, sim. E não preciso estudar mais, né? Porque o propósito da gente é sempre, a nossa tendência é sempre nivelar por baixo. Eu costumo falar com meus filhos, né? São 3. A média da escola é 7. A média da escola. A de casa é 8. E o ideal é 10. Então assim, você vai fazer uma prova amanhã.
Você não estuda para tirar 8. Quem estuda para tirar 8 provavelmente vai tirar 1, 2, 3, 4. Você estuda para tirar 10. E aí muitas vezes você falha e tira 9, 8. Mas você estudou para tirar 10. Essa é uma comparação muito assim, pequena, se comparado com a grandiosidade do cristianismo. Mas a ideia é, nós buscamos ser cristãos sempre com excelência. O nosso propósito não é fazer o mínimo para chegar no céu. Irmãos, eu já ouvi isso. Pastor, agora eu sou crente, o que é que eu tenho que fazer para ir para o céu? Assim, né? Quando a pessoa faz essa pergunta, assim, qual o mínimo que eu... É ir para um culto por semana, ler um capítulo da Bíblia por dia, orar de manhã ou de noite. Dar o dízimo eu ainda não sei, ainda não testificou. Mas assim, é isso que é para ir para o céu? Não, para ir para o céu você tem que ser uma nova criatura. Tudo tem que ser novo. Você quer ser igual a Jesus. Você não consegue, eu sei, é difícil. Por que você acha que está lá na Bíblia, no capítulo 7 de Romanos? Miserável homem que sou, quem me livrará do laço dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Por que Paulo disse isso? Versículos antes ele diz, o bem que eu quero fazer, muitas vezes eu não consigo. Luta da carne e do Espírito. Mas a gente quer ser igual a Jesus. Spurgeon tinha uma frase que resumia esse princípio. Ele diz, todo cristão, ele não é perfeito, mas ele deseja ser. Você deseja ser perfeito? Porque aqueles que vêm com aquela desculpa, mas ninguém é bom, mas ninguém faz tudo certo, todo mundo erra. Isso é uma pessoa que não tem preocupação com o juízo. Já pensou? Você chega diante de um tribunal, não estou falando nem do tribunal de Deus, do tribunal dos homens. Você sabe, né, seu juiz? Todo mundo erra. E aí, o senhor me levei aí. Você acha que ele vai fazer isso? Mas a gente acha que Deus vai fazer isso. Então, aqui ele diz, compareceu o primeiro. Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco. E eu não vou voltar, mas lá mesmo no capítulo 16, na passagem do servo infiel, o Senhor Jesus já ensina que aquele que é fiel no pouco, é fiel no muito. Aquele que é infiel no pouco, muitas pessoas dizem, eu queria ter mais para ajudar. Isso é mentira. Jesus nunca se preocupou com quantidade. O que Jesus de fato pesa é a qualidade. Muitos ofertavam grandes somas de dinheiro, mas qual é a oferta que Jesus elogia na Bíblia? 2 moedas, que eram as moedinhas de menor valor naquela época. Mas por que Jesus elogiou essa oferta? Porque foi uma oferta de fé. Ela deu tudo que possuía. Por que ela fez isso? Ela queria barganhar com Deus? Não, ela se sentia agradecida por Deus, ser Deus e ter feito ela como ela é. Isso é gratidão. Davi tantas vezes pensou nisso e até escreveu sobre isso. Senhor, o que eu te darei em troca de tudo que você fez por mim? Tudo que eu fizer por ti, isso não é pouco. E a gente faz tão pouco e se contenta. E até faz propaganda do pouco que a gente faz se achando. Porque a gente sempre nivela por baixo. A maioria não está fazendo nada. Então se eu faço qualquer coisinha, eu não sou crente. Não. Nem você, nem a maioria. Não é por acaso que aquele homem se aproxima de Jesus e pergunta, Senhor, então são poucos os que são salvos?
Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. E a ideia aqui é de reino. Você foi fiel no pouco, e eu agora te colocarei como governador de 10 cidades. Você administrou uma quantidade de dinheiro que não era muita, uma quantidade de dinheiro pequena. E agora eu te darei uma responsabilidade maior. Administrar 10 cidades. Esse é o princípio. Muitos de nós têm nutrido meio que sonhos megalomaníacos, quando a gente devia ser mais simples. Versículo de número 18. Veio o segundo. São quantos servos? 10. Veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. A ideia de Lucas aqui não falar sobre o Senhor parabenizar, não significa que o Senhor não tenha parabenizado. A ideia aqui é que o mesmo princípio se repete. Tanto que o resultado é: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Mas vem cá, ele mandou guardar embrulhada no lenço? Você percebe aqui que há um aspecto de fingimento de devoção. Eu embrulhei. Eu dei valor ao que o Senhor me deu, Senhor. E eu guardei bem direitinho, embrulhadinho, bonitinho. Porque eu sou bem formalista. Mas eu não mandei você fazer isso. O Senhor não nos mandou tornar a nós mesmos e aos outros pessoas religiosas. Ele não disse isso. Ele disse que a gente tinha que nascer de novo. Ele disse que a gente tinha que se tornar igual a Ele. De maneira que Ele fosse o primogênito entre muitos irmãos. Foi isso que Ele nos ensinou. Mas nós, muitas vezes, nos apropriamos de alguns ensinos do Senhor e criamos uma religião nossa, afastada do caminho dele. Ele nos preparou um caminho por meio do seu próprio sangue. E esse é o único caminho que leva à salvação. Por isso aqui no versículo versículo 20, esse outro, você vê que não se fala, a gente fica falando, e o oitavo? E o sétimo? O que aconteceu? Aqui não, aqui é uma ideia de ir direto ao ponto. Veio outro e disse: Senhor, a tua mina está aqui, eu guardei embrulhada no lenço. Agora olha o que ele vai dizer: pois tive medo de ti. Mas como é que você tem medo de uma pessoa que é boa com você? Ele te deu. E ele disse negociar. Essa pessoa podia, no mínimo, colocar o dinheiro no banco. Porque no banco aquele dinheiro iria ser corrigido. Mas essa pessoa não teve qualquer tipo de zelo, qualquer preocupação em obedecer à ordem do seu Senhor, que era: negocie até que eu volte. Irmãos, por que isso para nós tem tanta importância? Eu quero mostrar a vocês rapidamente em 2 passagens. Eu já vou concluir, mas em 2 passagens, Mateus 28 e Atos capítulo 1. Eu quero passar rápido nessas 2 passagens para mostrar para vocês a ordem que o Senhor deu aos seus servos. Todos vocês já conhecem bastante essa passagem de Mateus 28 a partir do versículo 18. Aqui Mateus está dizendo o quê?
esse momento em que o Senhor foi e disse para os seus servos o que eles deveriam fazer até a sua volta. Então, no versículo 18 de Mateus 28, nós lemos: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aquilo que ele falou: eu vou tomar o reino, eu vou lá receber o reino. Ide, portanto, ele está dando a ordem. O negociai, lá de Lucas 19, é isso aqui. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Ele está dizendo para a gente multiplicar a igreja, inchar a igreja, ser permissivo com o pecado para que o número de pessoas que frequentam a igreja aumentem. Não. Ele diz: fazei discípulos. E qual é a premissa do discípulo? O que alguém tinha que fazer para se tornar discípulo de Jesus? Nas palavras do próprio Jesus: renuncie a tudo, tome a sua cruz e me siga. Porque quem não faz isso não pode ser meu discípulo. Essa é a premissa. E ele está dizendo: vocês têm que fazer isso e ensinar isso. Fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Imagine dizer isso para um povo extremamente xenofobista, ou seja, um povo que tinha aversão aos demais povos. Os judeus não gostavam de se relacionar com os não-judeus. E ele diz: você vai pregar salvação para eles. Está ouvindo, Jonas? Você vai em Nínive. Versículo 20, ensinando-os a guardar. Percebeu? Não é só evangelizar, batizar. Oh, agora batizou! Mais uma alma para Jesus. Não é isso não. Ensinando-os todo dia a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Isso é negociar nos padrões de Jesus. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus fala da sua ausência física, mas da sua presença espiritual constante nas nossas vidas. Isso deveria nos dar segurança, vigor. E agora, rapidamente, em Atos capítulo 1. Aqui também Lucas agora descreve esse momento da ascensão de Jesus. Todos vocês sabem que a cronologia dos fatos é: Jesus ele é morto numa sexta-feira, ele ressuscita no domingo, ele passa mais 40 dias com os seus discípulos e então ele ascende aos céus, na presença deles. Esse fato aqui que Lucas vai narrar agora em Atos capítulo 1, a partir do versículo 6. Então, os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Percebeu? A mesma coisa que a gente está falando na parábola. E aí, Jesus, quando é que vai ser? A gente pensou que era aquela semana que você entrou no burrinho, mas acabou que o Senhor mataram o Senhor, né? O Senhor ressuscitou, aleluia. Mas quando é que vai restaurar logo Israel? Vai demorar muito? Será do tempo? Qual será? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas. Ih, rapaz. Então você fazer como se Jesus fosse voltar hoje. Ainda que você só se encontre com ele daqui a 100 anos. Mas é como se ele fosse voltar hoje. E ele diz, versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Isso já aconteceu, irmãos. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Você sabe qual é a palavra que é traduzida aqui como testemunha? É a palavra no grego martiria, de onde tiramos a nossa palavra no português mártir. Aquele que dá a vida por uma causa. Não,
a gente dá a vida pela causa de Cristo. Martiria, testemunha é isso. Você testemunha um fato, ainda que isso redunde em sua morte, porque aquilo é verdade. E você não vai abrir mão da verdade. Sejam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até aos altos das pombas. Ele falou confins da terra, mais ou menos a gente. E até aos altos das pombas. Ele é testemunha lá também. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu seus olhos. Então, esse é o fato, irmãos, que Jesus está descrevendo aqui nessa parábola. Esse fato aconteceu. O fato que ainda não aconteceu é o fato da nossa prestação de contas, que vai ser logo logo. Versículo 20, para a gente concluir o texto. Veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a mina que eu guardei embrulhada no lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Mas como assim? Eu te dei. Como é? Eu não estou te cobrando algo que eu não te dei. Eu te dei. Então, aqueles que normalmente são os mais negligentes na obra de Deus, eles têm uma característica em comum, sabe qual é? A ingratidão e a insatisfação. Quando você é ingrato, você se torna também insatisfeito, você vai ser um mau servo. Você já viu quando você está numa empresa e você acha que o seu salário é baixo? Você trabalha com a mesma alegria de alguém que tem um salário que acha que é aquele que ele merece? Acabou de receber um aumento? Será que é a mesma alegria? Então, se no mundo é assim, devemos tomar cuidado, irmãos. O que o Senhor nos deu é maravilhoso. A gente merecia o inferno e Ele nos presenteia com o céu. Glória a Deus. O que mais poderíamos desejar? Versículo 22. Respondeu-lhe: servo mau. Servo mau. Por tua própria boca te condenarei. Você lembra que em Mateus o Senhor Jesus disse que cada um naquele grande dia dará conta de cada palavra frívola que sair da boca. Senhor, mas eu falei sem pensar. Falar sem pensar é pecado. A gente tem que ter responsabilidade com as nossas palavras. A Bíblia diz, lá no capítulo 2 ou 3 de Tiago, sobre a responsabilidade que a gente tem que ter com a língua, o dano que ela pode causar. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenareis. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que não puseste o meu dinheiro no banco? Ele diz assim: olha, mesmo que você não tivesse, não tivesse feito minha ordem, que é negociar, você botava no banco. Quando eu voltasse, pelo menos teria algum acréscimo. Então, aqui é mostrando para a gente que diante do Senhor, a nossa negligência é indesculpável, irmão. Não adianta. Teve um casal aqui na igreja que literalmente saiu da igreja por conta de uma exortação. Eles estavam passando uma grande dificuldade na família, a igreja se juntou, ajudou, como igreja tem que fazer isso. E aí, quando essa dificuldade passou, eles simplesmente esqueceram, não da igreja, de Cristo. Começaram a diminuir a sua frequência nos cultos. E aí, quando foram exortados em relação à ingratidão que estavam evidenciando, acharam ruim e foram procurar uma igreja perto de casa e perto do seu pecado, que é a ingratidão.
A gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque a gente vai ser julgado. Por isso que quando o pastor prega determinados assuntos, não é porque ele está desejando mal a ninguém ou dando um recadinho para B ou para A ou para C. Não, ele está falando como aquele que é responsável de prestar contas da mensagem que o Senhor lhe mandou entregar. Muitos se levantam contra o mensageiro, quando na verdade eles não entendem que o mensageiro, ele é só o mensageiro. Ele está cumprindo a ordem daquele que o enviou. E que eles vão ter que dar conta naquele grande dia com esse que enviou o mensageiro. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro que não pus, seco que não semeei? Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, eu receberia com juros. E disse aos que assistiam, aos que assistiam, tinha gente assistindo. Tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10. Aí o pessoal olhou para aqui e disse, não, senhor, que justiça. Mas aquele já tem 10. Talvez se dissesse assim, tire a mina desse que tem uma mina e dê para o que tem 5. Aí já tem 5, né? Já tinha 5, não 6, aí tudo bem. Mas o que já tem 10? Porque o propósito do Senhor Jesus é mostrar que quanto mais você se doa, mais você recebe. Tem gente que vai frequentar a igreja evangélica a vida inteira e nunca vai experimentar a alegria da salvação. É tão triste isso, mas é uma verdade. Cada vez mais comum nos nossos dias. Aquela alegria que você não compara com nenhum outro momento. Quando você para e pensa, sua vida está toda desestruturada. O céu. E as pessoas ao seu redor muitas vezes vão dizer que você é maluco. Que a alegria da salvação é loucura para o mundo. Muitos crentes, pseudos crentes, nunca experimentaram essa alegria tão maravilhosa. Só recebem aqueles que efetivamente estão na videira, servindo ao propósito da videira verdadeira que é Cristo. Versículo 24, já quero concluir, irmãos. E disse aos que assistiam, tirai a mina e dai-a ao que tem 10. E eles ponderaram, Senhor, ele já tem 10. Sabe, irmãos, eu fico às vezes me perguntando, na igreja, você vai perceber, e olha que a nossa igreja não é grande, não. É uma comunidade local pequena. Você vai perceber que as mesmas pessoas fazem muitas coisas. Por que isso? Por que não há uma divisão? Porque a mesma pessoa que toca é a mesma pessoa de repente que arruma a igreja, é a mesma pessoa que prepara o café, é a mesma pessoa que se preocupa em cuidar de seu éxito. Por que a mesma pessoa fazendo tantas coisas? Porque o mesmo pastor que prega é ele mesmo que vai ter que fazer tantas outras coisas. Porque alguém não vai lá e diz, eu vou ajudar. Por quê? Olha, irmãos, eu quero que você saiba que a sua zona de conforto vai te levar para o inferno. Se você está vivendo uma vida confortável para você, eu não estou falando confortável de acordo com o padrão do mundo, não. Quando eu falo confortável, é no sentido de que você não precisa lutar contra a sua carnalidade para trabalhar para o reino de Deus. Se você está nessa zona de conforto, que você só faz, como as pessoas dizem, até onde você acha que pode ir, se você não está dando o seu melhor para o Senhor, tem um exemplo para você na Bíblia. O nome dele é Caim. Caim também frequentava a igreja.
E ele também trazia oferta. E ele também conversava com Deus. Olha que coisa. Quem foi que pregou para Caim? Deus. Deus em pessoa. E aí, Caim, o pecado está na sua porta. É você que tem que dominar, Caim. Vamos lá. Ele deu ouvido a Deus? Não. Ele deu vazão ao pecado da inveja em relação ao seu irmão. Porque o seu irmão era um servo fiel. Para Deus, o melhor. A filosofia de Caim, não. A filosofia de Caim é: no final dos tempos, eu levo qualquer coisa. E aí Deus tem que se agradar, porque é assim mesmo. Eu sou desse jeito. Ele me fez assim. A culpa é dele. Ele me fez desse jeito. Ó. Cuidado com esse tipo de pensamento. Versículo 25. E eles ponderaram: o Senhor, ele já tem 10. Ele já tem 10, Senhor. Eu olhava para o apóstolo Paulo, quando ele diz: e ele trabalhou mais do que todos os outros juntos, mas não eu, a graça do Senhor que estava comigo. Por que o apóstolo Paulo tinha que trabalhar tanto? Porque a grande maioria não queria trabalhar. A grande maioria não queria nem ajudar. O apóstolo Paulo, quando chegou em Coríntios, ele teve que voltar ao trabalho braçal, porque os irmãos de Coríntios não queriam ofertar. E ele só parou de trabalhar quando a oferta chegou da Macedônia. E quem foi que ofertou? Foi uma igreja rica? Não, foi uma igreja muito mais pobre que a de Coríntios, que deu além das suas posses, para que o apóstolo Paulo pudesse entregar desimpedidamente a obra do Evangelho. A gente vê essas coisas e parece que essas coisas, elas são para aquele grupo de cristãos, não é para a gente. Será que não é para a gente? Como vocês têm tratado o pastor de vocês? Vocês vão ter que dar conta a Deus. Eu vou ter que dar conta de como eu tenho tratado vocês. E vocês vão ter que dar conta de como vocês têm tratado a mim. Vocês sabiam disso? Espero que saibam. Porque naquele grande dia, a falta ou a desculpa de que eu não sabia não vai valer. Como é que está escrito em Tessalonicenses? O Senhor trará juízo a todos aqueles que não conhecem e não obedecem ao Evangelho. Se você não obedece, juízo. E se você dá desculpa, mas eu não conhecia, juízo também, porque você desobedeceu 2 vezes. Porque deveria conhecer e obedecer. O não conhecer já é desobediência. Então aqui, concluindo, versículo 25, eles ponderaram: o Senhor já tem 10, eu porém vos declaro, a todo que tem, dar-se-á, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E a ideia aqui, irmãos, não é o que tem lhe será tirado, é o que ele pensa que tem. Porque a mina nunca foi dele, a mina era do Senhor, que deu para ele para que negociasse. Então até o que ele pensava que era dele vai ser tirado. Pois eu vos declaro, a todo que tem dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Nós já temos um exemplo aqui no mesmo Evangelho de Lucas sobre o que aquele rico de Lucas 16 passou. Ele tinha uma soma grande de bens, e quando ele chega no inferno, ele não tem nem acesso à água, a um copo de água. A mesma coisa a gente vai ver aqui nesse capítulo, no capítulo anterior, no capítulo 18. O que você acha que acontecerá com aquele jovem rico que rejeitou o convite de Cristo para que ele pudesse continuar sendo rico? Porque Jesus disse: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, depois vem e me segue. E ele foi embora triste, porque ele era muito rico. O que você acha que vai acontecer com esse jovem?
toda a riqueza dele, ele vai poder levar para algum lugar? Toda a riqueza dele vai ajudar ele no processo de salvação? Não. Vai ajudar sim no processo de condenação. Você recebeu tanto e fez tão pouco. Até o que você acha que tem lhe será tirado. Mas aqui o Senhor está falando, irmãos, do maior perigo. E preste bastante atenção, porque esse é o maior perigo na vida de um cristão. O auto-engano. O auto-engano. Ele está falando daqueles que pensam que são salvos. E naquele grande dia receberão dos lábios do Senhor a sentença de condenação. O que o Senhor Jesus está tentando retratar nessa parábola? Eu quero mostrar a vocês aqui rapidamente no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Recebeu a mina. Mas e aí? E agora? Chegou a hora de prestar conta. Senhor, Senhor. Por que está me chamando de Senhor? Você escondeu a mina? Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Mas irmãos, qual foi a ordem do Senhor? Foi fazer isso? Ou foi ser discípulo e fazer mais discípulos, ensinando tudo que o Senhor Jesus nos ensinou em relação à vida que devemos viver aqui na terra? Então, aqui eles se apegam a determinadas ações visuais, mas o Senhor Jesus diz, versículo 23, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Olha que coisa assustadora. Capítulo 19, para concluir. Eles ponderaram, versículo 25. Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo que tem dá-se-lhe-á, mas o que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses inimigos meus, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, lembra? Olha o que a Bíblia está ensinando, mais uma vez. O juízo começa pela casa de Deus. Você percebeu aqui que primeiro são julgados os servos? Olha o subgrupo: servos fiéis, servos infiéis, servos prudentes, servos negligentes. Depois do julgamento dos servos, vem o julgamento dos que não são servos, dos opositores. Por quê? Porque nós, que nos consideramos servos, somos mais cobrados. Esse princípio é muito claro e repetido na Bíblia. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, mais uma vez relembrando as palavras ditas pelo apóstolo Paulo, à igreja de Coríntios, que vale para nós, e como toda a Bíblia, o apóstolo Paulo diz: nós, como igreja, devemos julgar os de dentro, porque os de fora Deus julgará. Então devemos julgar a nós mesmos, devemos julgar o nosso cristianismo, devemos julgar a maneira como nós estamos agindo aqui e entender que a ação dos ímpios vai ser julgada naquele grande dia pelo Senhor. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os. Sabe qual é o termo, irmãos? Passar o fio da espada. Executai-os na minha presença.
Às vezes a gente tem uma visão limitada de Deus, eu concluo aqui. Os irmãos que vão ministrar a ceia já podem distribuir. A gente tem uma visão limitada de Deus, que Deus ele vai somente salvar, mas ele não vai condenar. Não, irmãos, a maioria vai ser condenada por Deus. É a minoria que vai ser salva. Por isso que temos que ter um cuidado tão grande. Inclusive nesse momento em que nós estamos vivendo agora aqui na igreja, o momento da ceia, há um alerta muito grande sobre esse momento. Você só pode participar desse momento, primeiramente, se você for corpo de Cristo, tem que ser batizado, e tem que ser pelo batismo cristão, onde você externaliza o arrependimento e confessa que a partir daquele dia viverá segundo os preceitos de Cristo. Essa é a maneira formal de ser inclusa no corpo de Cristo, ou incluso no corpo de Cristo. Mas não para só aí. Mesmo aqueles que foram batizados formalmente, precisamos ter uma vida espiritual para que possamos nos tornar aptos para esse momento. E o apóstolo Paulo fala sobre isso a partir do versículo 23 do capítulo 11 de Coríntios. Enquanto os irmãos tomam do pão e o cálice, porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. O apóstolo Paulo diz, eu não estou acrescentando nada, não estou tirando nada. Não posso fazer isso. E não o farei. Eu entrego a vocês o que eu recebi do Senhor. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. O Senhor Jesus não se desculpou. O Senhor Jesus, ele não usou de desculpas para não completar a obra proposta. Ele podia ter dito, me traiu, um grande amigo meu me traiu, eu estou muito triste, eu não vou fazer nada hoje. Vou ficar curtindo a minha tristeza. Não, a gente não tem essa desculpa. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Há uma aliança agora, testificada pelo sangue do nosso Salvador bendito. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. E aqui nós vamos ver mais uma vez uma ligação entre essa passagem e a parábola que a gente estudou, que fala da ida do Senhor Jesus e sua volta. Porque todas as vezes, versículo 26, todas as vezes que o comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Isso também faz parte do nosso ofício. Ser participante dessa obra que nos une. Todos comemos do mesmo pão, bebemos do mesmo cálice. Essa é uma demonstração que dentro de nós reina o mesmo Cristo, que morreu por nós. Versículo 27, diante de tão grande obra, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu. A ideia de réu aqui é culpado, julgado do corpo e do sangue do Senhor. Ele será culpado como assassino de Cristo. Todo aquele que não é beneficiado com a morte de Cristo é condenado por ela. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois. Examine-se. É você que tem que se examinar. É você e Jesus nessa manhã. Como a Bíblia diz, Cristo em nós é a esperança da glória. Examine-se à luz de tudo aquilo que Jesus já te ensinou.
principalmente no que diz respeito à maneira como você tem que viver e a maneira que você tem que se portar como cristão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, e olha que coisa, mesmo depois de Paulo estimular as pessoas à participação na ceia, ele as adverte mais uma vez, agora de maneira ainda mais contundente. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, se você participa desse momento especial da ceia, sem entender o que faz dele especial, você está correndo um risco muito grande. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Aquilo que seria a celebração da salvação, para muitos tem se tornado uma evidência de condenação. A ceia era o ápice de uma festividade dos cristãos do primeiro século. Eles costumavam, no domingo, se reunir, passar o dia juntos, comerem juntos. Obrigado, meu irmão. Comerem juntos e então, como celebração daquele dia todo junto, eles costumavam chamar essa festa ágape. Eles passavam o dia todo junto, demonstrando amor uns para com os outros e para com Cristo. Eles então, no ápice dessa festividade, eles ceiavam. E a reprovação de Paulo, do apóstolo Paulo, à igreja de Corinto, é nesses termos. Eles estavam, obrigado, meu irmão, eles estavam fazendo isso de uma maneira contrária aos princípios cristãos. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos. Uma pessoa que não entende a ceia do Senhor, o privilégio de participar desse momento, o cristianismo dele já demonstra daí uma grande reprovação. Se nem a ceia você entende, se nem a ceia você tem como especial, olha, irmãos, até os evangélicos formalistas, aqueles assim, né, que são bem apegados às formas e ligados a trajes, dizem, hoje é dia de ceia. Às vezes a gente que tem tido acesso a um evangelho mais fidedigno, não temos tido a reverência que deveríamos. E se a gente não entende aquilo que nos une, é porque nós ainda estamos separados do corpo de Cristo. Porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quem é que tem que julgar a gente, primeiramente? Nós. A trave, tira. Depois você sopra e tira o cisco do olho do seu irmão. Mas e a trave do teu? Já viu, já tirou? Não há. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. E aqui é para cristãos. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Maravilhoso ser disciplinado pelo Senhor. Mais ou menos, irmãos. Disciplina do Senhor, ela é boa no sentido de quando você é estimulado a conhecer mais. Mas a disciplina por desobediência não é algo benéfico. Não, nós não devemos nos gloriar porque a gente tem feito coisa errada e o Senhor tem nos disciplinado. Não. A gente deveria antes era se envergonhar. Por diante de tantos benefícios que temos recebido constantemente do Senhor, ainda agirmos em contrariedade às suas normas. Então aqui Paulo está dizendo, somos disciplinados pelo Senhor, mas não no sentido
de celebrar como em Hebreus 12:16, não é aquela Hebreus 12:6, não é aquela disciplina, aqui é outra. É a disciplina por desobediência, é a disciplina do filho de Davi sendo morto. Você quer essa disciplina? É a disciplina de Sansão ficando cego. Disciplina por desobediência. Cuidado. Deus não está brincando com a gente. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. O Senhor, mais uma vez, é perigoso ler essa passagem e a gente já, como cristãos imaturos, a gente já é tendente a nivelar por baixo. Ainda bem, eu desobedeci o Senhor tanto esse mês e fui tão disciplinado. Como Ele me ama. Entendi. Você está celebrando a desobediência? Não, mas eu estou celebrando que o Senhor tem me disciplinado. Mas Ele tem disciplinado você porque você tem desobedecido Ele constantemente. Você acha que isso é certo? É isso que é ser cristão? Nivelar por baixo? Então quer dizer, eu vou fazer mais errado ainda, para ser mais disciplinado pelo Senhor ainda, para poder o amor de Deus se manifestar em minha vida. Então vou pecar bastante. É isso que Paulo está falando aqui? Claro que não. Muito pelo contrário, aqui é um estímulo à santidade. Examine-se o homem a si mesmo. Julgue as suas ações de acordo com aquilo que você já conhece, do que o Senhor Jesus espera de cada um de nós, para que não precisemos ser tratados como meninos que precisam o tempo todo ser disciplinados. Esse pão e esse cálice que eu e você seguramos, eles simbolizam a morte de Jesus, que beneficia aqueles que vivem por Ele, e somente esses. Comamos e bebamos para a glória sempre eterna do Senhor Jesus. Amado Deus, eterno Pai, é por meio dos méritos de Cristo que nos aproximamos de Ti, com o nosso coração quebrantado, Senhor, diante daquilo que foi exposto. Livra-nos, Senhor, de toda negligência, e que a Tua palavra, vivificada pelo Teu Santo Espírito na vida daqueles que são Teus, ajude-nos a abandonar toda a ociosidade e nos ajude mais e mais nos tornarmos proativos em relação ao Teu chamado, Senhor. Livra-nos das amarras que ainda nos prendem, Senhor, às coisas deste mundo, pois aprendemos que se já ressuscitamos com Cristo, devemos buscar as coisas que são do alto. Ó Deus, eu oro assim por mim, por cada um dos meus irmãos, que possamos seguir cada uma das Tuas instruções, Senhor Jesus. E que como igreja, como congregação local, nos entreguemos desimpedidamente ao serviço cristão. Eu oro, Senhor, para que cada irmão e irmã aqui presente seja estimulado ao amor e às boas obras. Que o Senhor possa nos fazer levantar dessas cadeiras diferentes, entendendo o pouco tempo que temos para trabalhar para a eternidade, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entesourar no reino dos céus, a abrir mão de qualquer pretensão de acréscimos terrenos,
para que possamos ter em nós a testificação e a evidência de que os nossos tesouros estão no céu. Como disse o nosso irmão e o teu servo fiel, o apóstolo Paulo, eu sei que eu tenho crido e Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele grande dia. Que essa também seja a nossa certeza, Senhor, e que nos impulsione a uma vida dedicada ao reino de Deus e à sua justiça. Confiantes de que o Senhor é o nosso pastor e de nada sentiremos falta, se temos o Senhor como centro das nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor Jesus, na descoberta dessa alegria e dessa completude de ter o Senhor em nós. Oramos assim em teu nome, Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que o amor de Deus, o Pai, que as doces consolações do Espírito Santo e que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sempre conosco. Nós temos uma salva de palmas ao Senhor. E vá para casa refletindo. O dia de prestação de contas está próximo. Aleluia!